Bom, pessoal, então para que a gente possa responder essa pergunta, nós vamos utilizar uma fonte de dados pública e oficial do Estado brasileiro na questão de transparência de despesas previdenciárias relacionadas à segurança ocupacional. Isto é, existe uma ferramenta, que essa ferramenta aqui é o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Você pode inclusive colocar ela aí no Google, recomendo fortemente a sua utilização. Perceba que a gente tem a promoção do meio ambiente de trabalho guiada por dados. Nós conseguimos, através dessa ferramenta, verificar em cada município do país quais são os setores econômicos que mais adoecem trabalhadores. Olha o quão poderoso é isso. Nós conseguimos saber de cada município desse país gigante quais são as atividades econômicas que mais afastam os trabalhadores. E aí serve como uma ferramenta importantíssima para a tua prospecção. Isto é, na tua região, quais são os segmentos econômicos que tendem a estar mais abertos a receber a tua proposta de valor na questão de segurança do trabalho? São os setores que têm essa dor, isto é, são os setores que acidentam trabalhadores. Então você consegue nessa ferramenta aqui, nós vamos verificar daqui a pouco como visualizar esses dados, mas você consegue nessa ferramenta ter um mecanismo muito importante para entender na tua região em específico quais são as empresas que em tese estão mais abertas a receber os teus serviços, como também serve para utilização em pesquisas acadêmicas e projetos científicos que mapeiem aí o cenário da acidentalidade no país. Eu costumo brincar aqui com os colegas que eu nunca vi um caos tão bem monitorado. Nós sabemos, é um consenso unânime aí de que a gestão de segurança do trabalho no Brasil ainda é muito baixa, muitos acidentes, muitas doenças ocupacionais, mas nessa ferramenta nós conseguimos sair do achismo e trabalhar com números. Qual é o número de trabalhadores afastados por questões de SST? Qual é o número de acidentes ocorridos na tua região, na tua cidade, no teu estado e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu fiz um filtro de Pernambuco, né? É a região que eu estou, falo de Recife, capital de Pernambuco, e eu fiz um filtro aqui das CIDs, eu consigo verificar que dorsalgia e lesões de ombro são os fatores de riscos aí que mais acidentam trabalhadores nessa região. Então, aqui na região do Pernambuco, a grande parte dos acidentes do trabalho relacionados a doenças ocupacionais, a maior parte das CIDs que estão relacionadas com acidentes e doenças ocupacionais dizem respeito à dorsalgia e lesões do ombro. Consigo fazer uma análise também para o KNAI, isto é, aqui em Pernambuco, eu consigo verificar que bancos múltiplos com carteira comercial, fabricação de açúcar em bruto e construção de edifício são os setores que mais acidentam trabalhadores. E você pode fazer exercício na sua região. Então, recomendo fortemente que você utilize essa ferramenta, tanto para pesquisas acadêmicas, projetos científicos que tragam aí contribuições acerca do perfil de acidentalidade do nosso país, como também uma ferramenta de prospecção, haja visto que esses setores aqui tendem a estar mais abertos às propostas de segurança no trabalho, porque, de fato, eles têm comprovadamente, com base de dados do próprio governo, seja mediante CAT, seja mediante benefícios acidentários, você tem uma base de dados fidedigna para mostrar que aqueles setores ali têm uma dor, né? Existe a necessidade de você atuar junto a eles nas questões de segurança ocupacional. Então, feito esse recorte aqui de Pernambuco, vamos aqui para a análise do Brasil. Perceba que eu estou fazendo a análise aqui ó, do B91, que é o benefício concedido quando o trabalhador passa mais de 15 dias afastado. Especialmente essa análise, pessoal, eu fiz questão de trazer o ano aqui de 2020. Então, eu fiz questão de analisar qual foi o valor gasto pela Previdência nas questões de segurança e saúde ocupacional no ano da pandemia. É um ano onde a gente teve lockdown, redução da jornada, desemprego. Então, assim, se a gente teve menos horas homens de exposição ao risco, na nossa linguagem técnica, reduziu jornada. A gente teve várias empresas aí que fecharam, suspenderam a atividade. Então você teve uma redução da atividade econômica, você tem menos trabalhadores expostos a riscos, porque eles reduziram sua carga de trabalho. Então, na nossa linguagem técnica aqui, menos horas homens de exposição a risco. Mesmo nesse cenário de pandemia,
qual terá sido o valor que o nosso Estado brasileiro, através da Previdência Social, gastou com relação a acidentes e doenças ocupacionais. Perceba que, com o B91, a gente teve 1,7 bilhões. Então, no ano da pandemia, o Estado brasileiro pagando benefício aos trabalhadores que ficaram mais de 15 dias afastados, ele teve um custo aí aproximado de 1,7 bilhões de reais. Um trabalhador passou 3 meses afastado, outro 4 meses, outro 60 dias, enfim, soma tudo isso, quanto é que a Previdência pagou para cada um desses trabalhadores, totaliza aí a ordem de 1,7 bilhões. B92, que é o incapacidade permanente, né, como a gente pode ver aqui, a aposentadoria por invalidez, isto é, trabalhador que teve um acidente, não consegue mais retornar para o trabalho. Não consegue, tem que ser aposentado. Em média, 5,4 bilhões de reais na gestão, na época da pandemia. E aí perceba que a gente teve esse cálculo baseado na expectativa de vida da população. Porque a gente está tratando aqui de despesa previdenciária, ó, como pode ver aqui, despesa previdenciária. E como é uma aposentadoria, esse cálculo é feito na projeção de vida do trabalhador. Ele foi aposentado hoje, de hoje até a expectativa de vida, que hoje oficialmente gira em torno de 76 anos, a expectativa de vida média do cidadão brasileiro gira em torno de 76 anos. Então, de hoje até 76 anos, que em tese é quando ele vai vir a não precisar mais do benefício, porque em tese vai ter falecido, você tem uma projeção aí de 5,4 bilhões. É lógico que esse número pode sofrer alterações. Alguns trabalhadores podem passar essa expectativa de vida, outros podem falecer antes, mas em média, fazendo a projeção com base na expectativa de vida, você tem aí um custo da ordem de 5,4 bilhões. O B93 é a pensão por morte, isto é, aquele trabalhador que faleceu e deixou os seus dependentes. A gente teve aí 2,3 bilhões de reais. Então, infelizmente, trabalhadores vieram a óbito na pandemia, né, durante o ano 2020, e aí o Estado precisou pagar uma pensão para os seus dependentes. Esse cálculo também é feito com base até a data de pensão. Não vou entrar aqui nessa questão porque tem regras previdenciárias para até quando a pensão deve ser paga, mas utilizando a mesma lógica do raciocínio anterior, em média, 2,3 bilhões de reais devido ao pagamento de pensões para trabalhadores que faleceram durante a sua atividade de trabalho. Não acabou ainda, temos o B94, que é a indenização. É o caso do trabalhador que perde um dedo. Então, ele consegue retornar ao mercado de trabalho, mas não tem 100% das suas capacidades. Ele teve a sua capacidade para o trabalho reduzida. O Estado paga um benefício para esse trabalhador, de ordem aí da casa de 4,3 bilhões no ano de 2020. Então, perceba aí como os valores são bilionários. Há um custo muito alto da Previdência Social no tocante às questões ocupacionais. Esse valor, inclusive, chegou aí à casa dos 13,7 bilhões. Basicamente, era esse número que eu queria te apresentar quando eu fiz a pergunta do seu chute, né? Quanto é que você acha que é o valor? Não sei se você acertou, chegou perto, inclusive pode até comentar comigo depois, entre em contato para comentar se você achou que era isso tudo, achou que era mais, achou que era menos. Mas em média, no auge aí da pandemia do Covid-19, redução da jornada de desemprego, lockdown e na nossa linguagem técnica, menos horas homens de exposição ao risco, as questões de acidentes e doenças ocupacionais geraram um custo aí da ordem de 13,7 bilhões e você percebe que isso não é um valor pequeno, né? Não é um valor aí para você deixar de lado. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso aqui está incluindo apenas acidentes e doenças. Então, esse valor que a gente viu de 13,7, ele está relacionado a acidentes e doenças do trabalho. Mas, se você estiver atento, está faltando um benefício.
Novamente, eu quero contar contigo aqui para fazer esse exercício. Se você olhar na aula que a gente tratou, nós verificamos que tem 5 benefícios. Está faltando um benefício previdenciário nessa conta. E esse benefício é dado pela exposição de trabalhadores a agentes nocivos, seja ruído acima do limite de tolerância, seja contato com agentes químicos, trabalho com marteletes, né, exposto ali à vibração. Esse pessoal vai ter a antecipação da aposentadoria. É o 5º benefício que a gente viu. Então, tem 4 benefícios de ordem de acidentes e doenças ocupacionais e tem um 5º benefício relacionado com a exposição a agentes nocivos. Esse número aqui a gente não conseguiu encontrar informações sobre ele, até porque é meio bagunçado, como nós verificamos. O sistema hoje é meio distorcido, boa parte é judicial, então tem toda uma complexidade aqui para tratar desses números. Mas o fato é, perceba, 13,7 bilhões, como a gente viu, né? Os 13,7 bilhões não incluem as aposentadorias. Então, qual é o número de trabalhadores que foram aposentados em 2020 e, portanto, deixaram de contribuir e passaram a receber do Estado, gerando dele uma despesa? Isso nos faz crer aí que esse valor, inclusive, é maior do que 13,7, né, porque tem concessão desse benefício e, portanto, a segurança no trabalho aí representa um custo relativamente alto para a previdência social. Beleza? Basicamente, era esse conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula de agora. Vamos seguir.